Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando sobre peregrinação e promessas. Você já fez alguma? Então manda para cá a sua experiência, que a gente vai ler aqui a sua experiência e também partilhar com todos os nossos irmãos e irmãs como que isso ajuda, por que isso ajuda a nossa vida, até mesmo a nossa fé, acrescentar a nossa fé ou dar constância para a nossa fé. Muito bem, nós estamos falando sobre esses novos sócios que têm os seus nomes colocados na urna e que tem um formato do coração de Jesus, como, por exemplo, nós vamos fazer isso aqui agora, da Rita de Cássia, daqui a pouco, melhor dizendo, Rita de Cássia de Miranda Ramos, ela é de Barra Velha, lá em Santa Catarina. Ela pede oração pela sua saúde e também pela saúde de toda a sua família. Rita de Cássia, muito obrigado por ter se tornado uma nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Daqui a pouco eu vou colocar o seu nome lá no coração de Jesus. Vilma da Conceição da Costa Leme, ela é de Americana, no interior de São Paulo, pede oração pela saúde e cura de Elaine Cristina da Silva. Ela está com câncer de mama, pede também pela oração por todas as suas necessidades. Claro, vamos rezar sim pela nossa irmã Elaine, viu? Com todo carinho, tenha certeza disso. Guiomar Maria e José de Barros, de São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais, pedem oração de graças por sua família e também por uma graça que eles desejam alcançar. Pedem também por graça e paz. Benedito Luiz e Luzia da Silva Oliveira, eles pedem oração pela saúde, proteção, por necessidades que eles têm. Também pedem por Pedro da Silva, pela saúde e proteção de Diogo Lucas Barbosa Oliveira e pede também pela conversão, cura, libertação, pela situação financeira e também pede por Eva e família, por Wanda e família e todos os seus familiares. Ordália de Freitas Campos, de Ibiúna, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por seu filho Reginaldo, por cura e libertação, por Rita de Cássia e também pede por Cássia Regina, pede por harmonia na família, pede por Osmar Rezende, eu acho que é isso mesmo, pede também por libertação do alcoolismo de uma pessoa e pede por Maria Rezende. Cleonice Vicentini, de Campos Gerais, lá em Minas Gerais, pede oração pelo esposo José Jorge, pela sua saúde, pede também por cura e libertação do vício do cigarro e também pede por união do casal José Jorge e Cleonice e também pede por um emprego, por emprego e também pede por toda a sua família. Muito bem, como eu tinha lembrado, nós vamos colocar o nome da Rita de Cássia aqui na urna do coração de Jesus e também o nome da Maria de Lourdes. Olha, isso é muito bom, viu? Quantas pessoas já se tornaram sócias aqui da Associação do Senhor Jesus e o nome das duas estão aqui. Daqui a pouco a gente até vai falar um pouco melhor sobre isso, tá bom? E claro, ano que vem o nome delas continuam aqui, descem aqui, né, para o livro de consagração perpétua de todos os nossos sócios e sócias evangelizadores. Esse livro que você está vendo aí na sua tela. Muito bem, a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre peregrinação e promessas com esse casal, Milton e Regina. Eu ia falar sobre o adjetivo aqui, mas não vou falar não, porque eles vão crescer muito, né? Então, um orgulho santo. Tá bom desse tamanho. Tá bom desse tamanho mesmo, né? Muito bem. Olha só, qual que é a importância da peregrinação para vocês? Porque se vocês se dispõem a fazer uma peregrinação, antes de a gente entrar nessa temática toda, de qual é o caminho que eles fizeram, como que eles fizeram, etc., por que é importante peregrinar? Bom, é uma forma, eu encaro a peregrinação como uma forma de retiro espiritual. Nossa, boa ideia essa. Porque é um momento que a gente, por vários momentos, né, dentro do dia, você está sozinho. Não dá para a gente ficar conversando o dia inteiro. Então, por vários momentos, a gente está naquele nosso, né, no interior, conversando consigo mesmo, né, refletindo sobre tudo aquilo que já passou, né, pensando naquilo que vai vir, né. Então, é uma forma de um retiro, né. Então, eu encaro dessa maneira. É uma peregrinação que a gente faz. Eu sempre coloquei como se fosse um retiro pessoal mesmo. Então, a peregrinação como retiro. Que boa comparação, né? Isso mesmo. É porque tem pessoas que cada um faz de uma maneira, né? Como a gente já disse, a gente rezava o nosso rosário, né? 2 terços de manhã e 2 terços à tarde. E à medida que... E a gente não reza andando, né? A gente parava para rezar, né? Ah, peraí. Então já é um outro dado que eu não tinha pensado ainda. Eu achava que vocês, até por questão de adiantar a viagem, ou a peregrinação, melhor dizendo, vocês já iam rezando. Então vocês param para rezar esse texto? A gente para. O rosário. Aliás, a gente parava porque, de uma certa maneira, a gente estava contemplando a natureza, porque, para quem conhece a Serra da Mantiqueira, sabe do que eu estou falando, é um lugar mágico, único, né, aqui no Brasil, e que a gente pode contemplar, né? Mantiqueira tem
traduzindo, acho que pela língua tupi-guarani, alguma coisa assim, é a serra que chora, né? Por conta das águas da cachoeira, né? Eu posso fazer um merchan aqui já de uma vez? Pelo seguinte, nós temos aqui um vídeo que foi produzido pela casa, também em conjunto com outras mídias, e falando justamente sobre isso, né? Sobre a travessia da serra que chora. Daqui a pouco ele até vai falar melhor sobre isso, você vai mostrar esse VT. Você já viu, inclusive, né? Inclusive, nós assistimos antes de fazer a peregrinação. Vocês assistiram esse filme? Só que eles fazem a peregrinação acampando e tudo mais, né? Não, é muito legal também. Mas no nosso caso a gente ficava em pousada. Eu acho que até a gente podia... Olha, eu vou até dar uma interrompida aqui, pelo seguinte, o Miltinho acabou de citar esse filme e a gente iria falar sobre esse filme, produzido pela casa, sobre a travessia da Serra que Chora. Então a gente vai aproveitar esse gancho, até para ilustrar um pouco essa nossa conversa aqui. Você que está em casa, acompanha comigo então esse pequeno trecho sobre esse filme, A Travessia da Serra que Chora. Zé. Eu vou para Aparecida a pé junto com o seu Juliano. A pé, pai? O senhor me desculpa, mas eu duvido que o senhor vai conseguir ir a pé daqui até Aparecida. É muito longe. Pois pode acreditar que eu vou conseguir sim. E por que você nunca me falou dessa promessa? Sei lá, coisa minha. Pra que fazer promessa, se você não vive direito? Eduardo, você não tem a mínima ideia do que está acontecendo aqui, entendeu? Será? Será que eu não tenho nenhuma ideia do que está acontecendo aqui? Você pode me dizer quanto tempo vai durar essa caminhada? Seu Juliano falou 10 dias. Ah, bom. Achei que fosse durar muito mais. Zé, pensa uma coisa, e se você fosse fazer uma boa confissão, comungar? Nossa Senhora vai entender que você está pagando a promessa de um outro jeito. Você pode ajudar, assim, alguém que precisa, um asilo. Isso vale muito mais que uma promessa, né? Eu já prometi, Cida. E agora não tem volta. Olha, isso é só para dar o gosto. E se você quiser adquirir, né, esse vídeo, a gente fala vídeo, né? Se você quiser adquirir, na verdade é o vídeo mesmo, né? Um DVD, você pode ligar aqui, viu? Liga no nosso Diga 21, a gente tem aí o produto, você está vendo aí. E, claro, você vai poder assistir, está aparecendo até aí, ó, 0 operadora 19 3871 9600. Liga para cá e adquire esse vídeo, que aí você vai entender um pouco melhor sobre isso que a gente está conversando aqui, né? É um vídeo produzido pela casa e com certeza muito bonito, porque eu também já vi, né? Eu posso falar aqui, porque eu já vi. Então, aí dentro disso, voltando àquela questão, então vocês falavam que vocês rezavam, paravam para rezar, para contemplar a natureza, a Serra da Mantiqueira, né? Justamente porque acabava sendo essa questão do retiro que você até havia dito. Então, vocês paravam para rezar e se contemplar a natureza. Isso, porque como a gente não pôde fazer o caminho completo, né, desde Águas da Prata, a gente partiu de Paraisópolis. Então, isso que eu ia até perguntar. O caminho completo começa de onde? De Águas da Prata. Águas da Prata? Águas da Prata ou outras cidades antes, Tambaú, que dá o trecho total de 400 e poucos quilômetros. Como a gente não tinha esse tempo para poder fazer o trecho completo, né, a gente partiu de Paraisópolis. E como a gente já tinha determinado que a gente chegaria no sábado, então a gente partiu na segunda-feira de Paraisópolis e a gente foi fazendo devagar, contemplando, porque eu já tinha ouvido alguns relatos das pessoas naquela ânsia de chegar em Aparecida, acabar se machucando, se desidratando e acontecendo alguns percalços que não estavam programados. Sacrifício, não em peregrinação, né? Entendi. E a gente tinha isso, que a Regina sempre fala, que, né, Deus não quer o nosso sacrifício, né? A penitência é uma coisa diferente de um sacrifício, né? Então, pelo menos o nosso entender, né? Então, a gente colocou dessa maneira de que a gente pudesse contemplar a natureza. Então, a gente parava realmente, sentava, né? Onde que dava para a gente poder fazer o nosso terço de uma forma segura, né? Porque nem todo lugar também a gente podia parar. Então, a gente podia parar, contemplar a natureza e assim, uma forma... Aí Belíssimo. Também ia um pouco do... Ali. Justamente Aquela algumas... foto ali é onde? Você lembra? Isso é entre Paraisópolis e uma cidade, um bairro chamado Cantagalas. Paraisópolis e Luminosa. Minha filha fez para entregar na imagem. Ah, é? Sim. São algumas fotos da Serra. Tudo isso é a Serra da Mantiqueira, né? Até chegar em Pindamonhangaba. Ali, ó, separei uma foto de Nossa Senhora da Serra do Coração. Ah, na pousada. Uma das pousadas, Uma das pousadas a gente encontrou a imagem de Nossa Nossa explicar Senhora. porque Nossa Senhora do Serra do Coração é o santuário de Nossa Senhora do Serra do Coração, Vila Formosa, de onde vocês pertencem, né?
Então, alguns pontos que a gente parou para poder registrar, né? A nossa caminhada, que a gente sai de... Aí, uma foto anterior, essa é uma dificuldade grande. Se o senhor reparar, eu fotografei a temperatura, 5 graus, isso é em Campos de Jordão. Então, são coisas, as condições climáticas também influenciam muito na caminhada. Então, a pessoa que for fazer tem que tomar esse cuidado. Então, aí vocês fizeram isso, saíram lá de Paraisópolis, né? E começaram essa caminhada. Então, foram de carro até Paraisópolis, de lá... nós fomos de ônibus, né? De ônibus, perdão, E de lá a gente partiu na nossa caminhada. Então, agora, quando vocês fizeram essa primeira, é muita coisa na minha cabeça que eu queria perguntar. Quando vocês fizeram esse primeiro momento, vocês tinham noção do que poderiam encontrar na frente? Apesar de já terem conversado com alguém, claro, cada caminhada é diferente, né? Cada peregrinação é diferente. Mas vocês tinham noção disso? Não. Primeiro que a gente sabia, quando a gente chegou lá, a gente ficou sabendo que precisava de cajado. E vocês não tinham cajado? Nós não tínhamos. E o que vocês fizeram? Não tinham cajado? Aí nós paramos, nós estávamos saindo da pousada que a gente ficou, e aí eu falei para a Regina, e lá eles estavam em falta do cajado, que eles vendiam também lá, né? Na pousada lá de Paraisópolis. E aí nós estávamos passando pelas ruas de Paraisópolis e cumprimentamos uma senhora que estava na sacada da casa dela. E ela perguntou, vocês são peregrinos? Aí nós, cheio de orgulho, a primeira vez, as pessoas já reconheceu, né? Peregrinos sem cajado nós somos. Somos peregrinos, sim. A senhora, por acaso, tem um cabo de vassoura? E para nossa surpresa, ela foi muito simpática com a gente. Além da... É aquele ali, né? Isso. Além dela arrumar o cabo de vassoura para nós, ela nos serviu com café da manhã, com chá que a gente já tinha tomado, mas a gente não pôde recusar, né? Que sério? A gente entrou para dentro da casa dela, ela foi muito receptiva com a gente. Então, a gente ficou... Então, o primeiro passo que vocês deram, os primeiros momentos, já teve esse acolhimento tão bonito, né? E aí, assim, no caminho mesmo, algumas pessoas já nos porque é um caminho tradicional que passa muitas pessoas. Todas as pessoas já sabem que quem está ali vai para isso. Sabe que tem muitos peregrinos naquele trajeto. Tem uma seta que a gente segue. Todo o caminho tem que seguir a seta. Tem setas que você vai seguindo, então você não se perde, né? E tem placas com a quilometragem que falta para poder chegar em Aparecida. É muito bem organizado, né? E as pessoas que reconhecem os peregrinos vai pedindo oração para nós. E a gente foi até, inclusive, anotando o nome de pessoas. A gente não tinha papel, eu fui anotando no próprio cajado. No próprio cajado que a gente arrumou. Recordando das pessoas com quem a gente sabia que precisava de oração. E intercedendo para essas pessoas, a gente ia escrevendo o nome no cajado. Quando nós chegamos em Aparecida, nós deixamos o cajado lá, com o nome de todas as pessoas. Na sala de milagres ali? Isso, justamente. Deixamos o tênis lá, o cajado, porque o tênis não tinha condições mais de Claro, e também pela furação de graças. E tem que ser tênis velho, não pode ser tênis novo. O pessoal que anda, por exemplo, pela primeira vez. A primeira vez a gente conheceu 5 rapazes que estavam andando junto e mais um casal. Então nós andamos em 9 pessoas. Começamos só nós 2 e depois terminamos em 9 pessoas. Agora, aí vocês, em relação à expectativa em relação a isso, claro, tem importância, tudo isso. Por isso que eu fiz aquela primeira pergunta. Quer dizer, sabiam do que encontrar pela frente? Ou tinham ideia do que poderiam encontrar pela frente? Não. Não, nenhuma. Foram na graça de Deus mesmo e... Porque tantas pessoas que já tinham relatado isso, a gente via os testemunhos, a gente pode fazer isso, né? Nós temos saúde, graças a Deus. A gente não tinha condição física para isso, né? A gente imaginava que não, né? Mas uma vez que a gente tinha esses testemunhos, eu falei assim, puxa vida, se tal pessoa, com aquelas condições assim, assado, pode fazer, por que a gente não pode, né? Sem dúvida. E como nós falamos, não foi no sacrifício, né? Foi na graça mesmo de Deus. Foi para fazer penitência, foi para poder parar, contemplar a natureza. Tudo isso foi influenciando e foi nos dando força para a gente pudesse continuar a nossa caminhada. E a gente chegou em Aparecida, com a graça de Deus, sem nenhum ferimento, sem problema, nenhum tipo de bolha. Isso para nós foi uma graça alcançada também, porque muita gente acontece de chegar lá machucado e tudo, né? Olha, você que ligou a televisão agora, no programa Você Pode Ser Feliz, estamos conversando com o Milton e com a Regina sobre peregrinação. Eles estão dando para a gente um pouco a ideia de como que... Claro, tem muita coisa para a gente passar, muitas dúvidas e muitas perguntas que eu quero fazer para você. Eu tenho certeza que quem está em casa também vai querer fazer. Então, estamos conversando sobre isso. E eu queria até perguntar para você se você já fez esse tipo de peregrinação, se você conhece alguém que fez essa peregrinação. Se quiser mandar um relato para a gente, dizendo que fez, a gente gostaria de saber, para a gente passar aqui e dizer como que foi também o seu caminho, como foi a sua peregrinação. O que eu queria ver com você também é o seguinte, dentro desse assunto, vocês viram que nesse VT, do pequeno VT do filme, A Travessia da Serra que Chora, a esposa ficou assim, mas que história é essa? Como é que você vai me sair 15 dias, 10 dias de casa, etc, etc.
E no início você disse que a Regina falou assim, mas tem que ser 15 dias, né? 2 semanas, 14 dias, melhor dizendo. Como é que foi para você receber essa notícia do seu marido de que ele queria fazer essa peregrinação? Eu fiquei surpresa. No início você ficou assim... Fiquei, nossa, mas você quer em Aparecida a pé? Mas eu falei, nossa, mas eu aceito esse desafio, se for a metade do caminho. E foi bom para o casal também, a gente, né, nesse momento, a gente não só intercede, e a gente também reflete no nosso casamento, o que nós podemos melhorar para o nosso futuro. E esse foi um momento muito especial para nós dois também. Então, eu até agradeço essa intenção dele, porque isso ajudou, acho que, em tudo para nós. Agora, vocês, então, aí agora só voltando àquela questão lá. Então, vocês fizeram esse caminho todo, etc., desde Paraisópolis, etc. Quando você vai, durante esse percurso, qual é para vocês, ou quais foram, os maiores desafios? Porque, assim, é claro que não foi um mar de rosas, porque é uma peregrinação, a gente sabe disso, teve as suas dificuldades, a gente sabe. Mas quais foram, daria para elencar algum desafio maior ao longo desse percurso? Porque uma semana vocês fizeram, né? A questão da mochila, se a pessoa não tiver a noção de o que colocar na mochila, ela pode sofrer muito com isso, né? Porque você pegar 8 quilos na mão e carregar por 10, 15 metros é fácil. Você carregar por 40 quilômetros, 50 quilômetros subindo, porque é só subida, né? Na Serra da Mantiqueira, aí fica muito mais difícil. E isso é uma coisa que a gente não tinha ideia. Então, isso foi uma das coisas que pesou muito para nós no começo. Com a graça de Deus, foi o mês de julho que nós fizemos a primeira vez, a gente não pegou, assim, chuva, que isso também é um complicômetro muito grande para quem vai fazer o caminho. Eu sei que tem muita gente que faz, né? E até prefere, eu acho, né, fazer na chuva do que no calor, né? Mas eu imagino que na chuva, com barro e tudo, as condições... Deve ser mais complicado, fica muito pior, né? Então, são condições... As condições climáticas, ela pesa muito na sua desenvoltura até chegar a Aparecida. E a mochila, você diz assim, por causa do peso, obviamente. Por que você fala de colocar na mochila? Aquilo que as pessoas têm que saber o que tem que fazer, colocar lá? Porque tem gente que acha que o que é essencial? 3, 4 pares de tênis para usar um tênis por cada dia. Coisas que você não vai utilizar. A gente, né? Consegue lavar algumas coisas na pousada. Isso. Então, tem coisas que você pode diminuir na mochila para que você possa deixar ela mais leve e você consiga, né, desenvolver melhor a sua caminhada. Tem uma performance melhor durante o percurso, né? Então, esse é um dos desafios. Tem algum outro que vocês lembram, assim, que vocês encontraram ao longo do caminho? Banheiro. A questão dos banheiros. Banheiros, né? Porque você está simplesmente no meio do mato, né? Sim, claro. Não tem casa, não tem... uma hora ou outra aparece alguma casa mas o dia todo vocês não veem ninguém, assim, em algum lugar, só um outro da caminhada? Só quando você chega próximo da Campos Jordão, que é um lugar que tem mais habitações, é muito mais, né, uma cidade maior, tudo. E depois disso você consegue encontrar mais residências, né, de Campos Jordão até Pindamonhangaba. Tá, mas mesmo não tendo casa, tem indicação de para onde tem que ir? Sim, todo o trajeto. Todo o trajeto tem uma indicação da setinha amarela. As bicas, que você... a gente ajudava muito. A água é uma coisa também que você não pode carregar muito, porque também pesa. Uma garrafa de 2 litros acaba pesando muito, né? Então, a gente também, mas como tem muitas bicas de água, né, nascentes, a gente acabava se abastecendo, né, reabastecendo dessas fontes, né, que nos ajudava muito. Sem dúvida. Então, eu acho que daria para elencar dessa maneira, assim, o peso da mochila e as condições climáticas são as duas coisas que... São as piores. Porque o restante é você... Quando eu digo piores, não é no sentido que isso vai afastar a pessoa, né? Mas afastar desse propósito. Mas para dizer que, olha, isso também conta dentro desse processo, desse projeto, diria, de peregrinação, né? Conta. Com certeza. E assim, por ser a serra, a gente parte de 900 metros, se eu não me engano, de Paraisópolis. E vai até 1.900 em Campos Jordão. Então, é só subida. Então, para quem está com muita pressa, é melhor tirar um pouco da pressa e ir bem devagar, porque senão acaba se machucando. Tem que fazer um projeto mesmo, né? Pensar, organizar, avaliar tudo isso. E por isso que, por conta da gente fazer os 2 terços de manhã à tarde, dava para a gente fazer esse descanso. Porque um terço levava 15, 20 minutos, meia hora, até a gente contemplar, fazer todas as nossas preces, né? Então, era uma maneira de a gente poder descansar, para poder chegar inteiro, né, na próxima pousada. Que nós nos programávamos para fazer 20 e poucos quilômetros por dia. Até 30, né? Não, mais ou menos. Mas teve um dia que o Miltinho programou 42. Que era na quinta-feira, assim, 2 dias antes de chegar em Aparecida. Que foi muito difícil. Então, mas Aí a segunda vez que nós fomos, já
diminuímos, já mudamos necessidade. já o trajeto. Ah, que bom. Olha só, você que está em casa, a gente vai para um breve intervalo daqui a pouco, só que eu deixaria uma pergunta no ar, o seguinte. Houve algum momento durante essa peregrinação que vocês tiveram vontade de desistir? Não vai responder agora, obviamente, e daqui a pouco vocês vão responder sobre isso. Quiseram voltar, dizer, vamos voltar porque isso aqui não vai dar certo, né? Daqui a pouco vocês respondem para a gente. Vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só. Até lá.